Agora eu vou chamar o Felipe Lopes Campos, que é o nosso próximo palestrante. Ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com licenciatura pelo IFAR, doutor em Ciências Veterinárias aqui pela URGS, fiscal estadual agropecuário, coordenador da seção de Educação Sanitária da SEAP e integrante do Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais, o GEASE. Bom, então, boa palestra e a gente já agradece de antemão, Felipe. Então, uma boa tarde a todos os presentes. Orientações. Tá? E aqui, passa adiante e aqui volta. Eu nunca... Tá. Já passou. Trote, para ver se o coração tá bom. Então, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande representar um serviço oficial aqui nessa tarde. Já agradecendo o convite, professora Márcia, Michele, e agradecido pela presença de tantos colegas aqui, futuros colegas de serviço oficial também, de outras esferas. E o bom de ser a segunda palestra, a segunda exposição, eu vou chamar de segundo bate-papo. Já estamos aqui entre colegas, todos. Até porque o nosso objetivo é aprendermos em conjunto. Vai ser o segundo, já nos economiza, porque várias coisas foram ditas ali. E a nossa ideia é termos os 30 minutos mais importantes que podemos ter, porque o assunto é tão vasto, e fazer com que ele se concentre, pensando saúde animal, biosseguridade e criações. Nessa perspectiva do serviço oficial, é algo realmente que gostamos muito, e por nos apaixonarmos pelo tema, temos que tomar o cuidado para estarmos diante de algo que seja objetivo ao ponto, de conseguir mostrar o que fazemos, mas principalmente para aqueles que hoje trabalham como produtores, para aqueles que são estudantes da área da medicina veterinária, para os estudantes de colégio técnico, será que conseguimos fazer uma ponte e nos vermos também nesse setor? Quando pensamos em serviço oficial, nós podemos pensar do município ao governo federal, ou seja, nós temos as prefeituras, temos o serviço estadual, como temos o Ministério da Agricultura. Pensando em unidades locais e aquele serviço que hoje eu venho representar dentro do Estado, nós teríamos do nível central ao nível local, ou seja, vamos dar exemplos, de Porto Alegre à unidade local mais distante, diversas formas em que o produtor, como qualquer indivíduo, pode se sentir representado, encontrando um ponto de informação, encontrando um local onde eu posso fazer uma notificação ou mesmo me informar sobre um dado assunto. Pensando em sanidade animal, nós podemos dizer que o nosso grande objetivo, trabalhando em conjunto, é pensarmos como uma unidade que está ali, vamos dizer, em uma inspetoria, um escritório de defesa, pode me auxiliar para que eu venha a entender a importância de uma declaração, de um cadastro, como também uma suspeita de uma doença que, de repente, me provoca e agora eu provoco toda a plateia. Vou pedir uma ajuda. Se eu pudesse olhar para essa figura, encontrando alguns pontos, alguns erros em biosseguridade, que olha como é bom ser o segundo, biotípicos. Alguém arriscaria algo que não pareça adequado nessa imagem? Pássaro no comedouro, cela, roedores, pássaros, gato, ninho, tela aberta. Bom, professora Márcia, eu já digo uma coisa, se alguém não conhecia o serviço da ração, muito bem. Vocês viram que um jogo de 7 anos, e não é para crianças, porque eu trabalhei com produtores, como eu trabalhei no serviço oficial. Eu já poderia dizer, Thaís, que vários poderiam vir conosco, fazer uma vistoria. Vou mudar a palavra vistoria, porque isso às vezes associa ao tal do fiscal. Fazer uma observação sobre critérios de biosseguridade e pensar, poxa, eu entendi que aquele pássaro, o roedor, a tela aberta, o cão, que aquele sistema produtivo está mais vulnerável. Porque eu identifiquei que existe um erro. E olha, então, aqui faz parte do nosso trabalho também. Não exatamente aquela busca, e aqui eu posso ser muito honesto com vocês, vamos a uma granja para encontrar o problema. Muito pelo contrário. O serviço oficial, como representante da sociedade, como validador da biosseguridade, junto à figura principal desse processo, que é o produtor, ele vai exatamente para validar que aquela granja ela pode estar biossegura quando não está diante de situações como aquelas. E o que é muito interessante de se pensar, que hoje nós trabalhamos nesse olhar da saúde única, onde saúde humana, saúde dos ecossistemas, saúde animal, elas conversam de uma forma
muito direto. Não à toa, quando pensamos, por exemplo, na influenza aviária, nessa gripe aviária, pensamos só nas aves? Não. Pensamos em nós, amazônios, ou seja, uma doença que pode ser transmitida por nós. Tem no Brasil? Felizmente, não. No entanto, quando pensamos nessa doença em humanos, em outros países, estamos diante de uma mortalidade altíssima também. E exatamente nesse sentido que trazemos uma frase: a defesa do galpão é a defesa da comunidade. Não existe a maior ou menor importância no sistema produtivo. Uma única ave que adoeça, ela pode comprometer. E olha só como eu vou trazer para a gente: a saúde daquele indivíduo, a saúde daquela sociedade, a saúde daquele país. Para aqueles que tiveram a experiência de vivenciar um foco, trabalharam com o drama emocional daquelas pessoas envolvidas em uma área perifocal desde: será que eu vou perder o emprego? Haverá alimentação? E nós ouvimos isso às vezes de crianças cujos familiares trabalhavam naquela linha produtiva. Não há como ser insensível a isso. Não há funcionário de serviço oficial, não há iniciativa privada que, ao lidar com o ser humano diante de um drama existencial, não se comova e não se preocupe, principalmente quando estamos diante de situações onde o nosso cenário ele já nos mostra que nós estamos diante de algo desconhecido. Era tão bom quando falávamos que era exótico, e aí mudou essa palavra do exótico para ser algo tão próximo a nós, podemos dizer, habita a nossa volta. Esperando talvez a oportunidade, aquele passo a passo, para que ela vire de novo uma manchete de qualquer jornal, hoje em dia no clique, né, do WhatsApp, da internet. E é exatamente isso que nós estamos em conjunto. Na verdade, a responsabilidade é compartilhada, mas estamos em conjunto tentando trabalhar para que tenhamos o quê? Um olhar de que esse inimigo global, ele estava tão longe, de repente ele se aproxima, ele chega, ele bate a porta, e era tão bom dizer: não, no Rio Grande do Sul não chegou. Até um carioca que veio para o Rio Grande do Sul fala: que bom, no Rio Grande do Sul não chegou. Mas nem sempre nós conseguimos evitar, até porque, para os vírus, basta o detalhe. E quando nós estamos de um inimigo que já é conhecido, nós precisamos trabalhar todas as questões necessárias para que tenhamos a tranquilidade do melhor viver, do melhor produzir e, principalmente, nós pensarmos em saúde coletiva, já que todos estamos inseridos nesse processo. E quando nós pensamos e voltamos àquele jogo dos 7 erros, pensando em um galpão grande, em um galpão menor, em uma criação, está tudo correto? E é óbvio que não. Aquela primeira imagem já mostrou que já observamos em conjunto uma série de questões que eu nem preciso me ater nessa imagem aqui. Mas ela é importante para nos despertar, e isso é maravilhoso quando nós não somos insensíveis a algo assim, que nós estamos diante de uma dinâmica. O que é isso? De uma capacidade de um vírus chegar até nós de diversas formas. Contatos indiretos, contatos diretos. E então, naquele momento, trocou o calçado, o vestiário estava ali, a roupa suja, a roupa limpa, em alguns sistemas o próprio banho. O lavar as mãos. Quando nós trabalhamos com crianças na educação sanitária, todos os públicos estão conosco, passou a mão no animalzinho da rua, encostou em uma árvore, foi a grande. Poxa, era só lavar a mão, é o sabão. O vírus é ali, ele é terrível, mas ele é sensível, essa tal água com sabão, ele é muito importante. Então, o que nós queremos dizer nesse sentido é que muitas das vezes o nosso trabalho de casa, aquele olhar básico, nos dá a capacidade de protegermos de uma forma muito direta o nosso setor produtivo. E algo que é muito interessante se pensar que a falha ela pode acontecer em qualquer setor. E aí comparamos, e agora? Parece mais adequado. E aqui não falamos por conta da estrutura. Não significa que uma granja mais simples ou mais sofisticada que isso implique naturalmente em biosseguridade. Não. A biosseguridade podemos comparar que é aquele trabalho que fazemos em casa. Seja para quem limpa a sua casa ou quem tem algum assistente ou algum ajudante para isso, todo dia nós precisamos verificar. Está varrido, tem louça na pia, as janelas estão fechadas, a granja exige esse olhar e dá para se dizer que a blindagem dessa granja é fruto de um trabalho muito árduo e muito valorizado por toda a cadeia do serviço oficial, que é o trabalho desse produtor. Só quem acorda à noite, só quem passa a madrugada, quem cuida, quem faz aquela vigilância do seu lote, para que ele entregue o que se precisa, sabe o valor de cada dia, o valor da medida dessa tela. E quando falávamos das passarinheiras, e que parecia muito simples, eles, olha, está faltando uma passarinheira. Jamais era diminuindo o trabalho de colocar cada passarinheira dessa data.
No entanto, quando nós pensamos em estruturas e pensamos que dos diversos alertas que um produtor, que um indivíduo, que um técnico possa perceber, de um sinal de alerta, aberração ou diminuição desse consumo, de alguma alteração do comportamento dessa ave, teve queda brusca na produção de ovos, ou então aquilo que é mais clássico para a gente, quando normalmente as pessoas procuram uma inspetoria ou um escritório, morreram as galinhas. Morreu umas galinhas, morrem, tá, pessoal? Os galos também. Mas, de repente, morreu uma, morreram 2, 10 aves. Foi agudo de um dia para o outro, as outras adoentadas. Isso chama muito a atenção, e às vezes dados ditos menores não chamam tanto assim. E, naturalmente, a procura, esses sinais de alerta em conjunto vão nos trazendo aquilo que antecede, que são, eu diria, não as preocupações, mas as nossas ações diárias, que nos fazem observar que a proteção e o cuidado são elementos fundamentais. Não há um sistema de biosseguridade que se sustente sem o nosso trabalho conjunto. E, às vezes, é no mais chato, aquilo que mais cansa, troca o chinelo todo dia, troca a bota todo dia. Quando nós vamos pontualmente a um local, vem lá escrito, trocar as botas, lavar a mão, qualquer medida que está lá. Mas somente aquele que passa para o galpão, troca o calçado, sai do galpão, troca. Faz isso 1, 2, 3. Sabemos que na repetição as falhas podem acontecer. Achei muito interessante na palestra que me antecedeu, né, mostrar o livro de visitas, a rastreabilidade, mostrar uma série de fatores que, em conjunto, mostram para a gente que a granja ela passa por um olhar, e isso já evoluiu muitíssimo. Por exemplo, esse item aqui, restrição absoluta e controle rigoroso de qualquer visita. O que nós nos deparamos? A granja é um local interessante para quem não tem granja. Então, recebemos uma visita. Um primo, um tio, um afilhado. Nossa, essa granja é muito bacana. Isso não é história da minha cabeça, é real. Posso conhecer? Então, as granjas, muitas vezes, eram tão atrativas para quem não conhecia e entravam em um grau de risco muito grande exatamente porque feria esse padrão de biosseguridade que era a visitação externa. Como, por exemplo, um outro fator que pode ser comum, a prestação de serviços. Uma pane elétrica, que vem um prestador de serviço de fora. Se ele não é alguém envolvido com a agricultura e, de repente, ele passou por vários outros sistemas de criação, casas ou mesmo criados, e essa pane elétrica, ele precisa de alguma forma se aproximar, olha o perigo que temos se ele não tem um vazio sanitário, como aqueles que conhecem o setor vão promover. E exatamente nesse sentido, eu lembrei da parte da anotação da ficha de visitas, porque nessas camadas nós podemos dizer que esse escritório como linha de defesa, e aqui nós já não estamos falando de um escritório no sentido somente a construção física, mas naquele escritório que se constitui nas informações, nas vias de trânsito arquivadas, na entrada de pessoas, na ficha atualizada com as mortalidades se ocorreram, com as orientações técnicas daquele profissional que está ali e que muitas das vezes, mas só faz exigências, mas é por bem do lote, é por bem de todos. Mas aí depois vem a parte que dizem que é pior. Chegou um fiscal, aquele com sotaque. Ainda piora a situação, né? Só podia ser do Rio de Janeiro. Mas está tudo certo. Mas hoje já trouxe todo mundo no jogo dos 7 euros para vistoriar comigo. Porque, na verdade, todo esse trabalho, a essência de um serviço público, uma percepção de espaço público, se faz pelo olhar para a sociedade, para o produtor, daquele que produz a saúde no campo e que leva alimento seguro, que promove a saúde da coletividade. Não há razão de existir um serviço público se não for por esse impacto social que é capaz de fazer, quando a partir, é claro, de observação de vários detalhes como esses aqui, e que nós podemos ter outros momentos até para aprofundá-los, mas que em conjunto eles nos mostram, como nas fotos anteriores, cercamento e isolamento, áreas externas higienizadas, manejo de resíduos. Quando se observam esses itens somados, e nós temos algumas fotos à frente bem recentes, de 2 semanas, nós percebemos que isso aqui, na verdade, poderia ser tratado como um resumo. Eu preciso afastar roedores, eu preciso circular em torno daquela granja, eu preciso cuidar, eu preciso proteger. Então, a figura que mais protagoniza a importância nesse setor é o indivíduo que lá está. Porque a fiscalização, ela vai lá para validar uma questão de biosseguridade.
mas é pontual, é uma fotografia daquele momento. Mas o dia a dia é o que vai fazer com que esse sistema fique fortalecido e que aquilo que parece uma cobrança, que está ali por um motivo específico, que é exatamente para evitar a entrada de pássaros, roedores, e por isso que essa tábua da terra é tão importante, ela ainda nos desafia, ela precisa ser historiada. É claro que entendemos. Houve um temporal, caiu um galho nas telas, rompem, as passarinheiras caem. É como na nossa casa a poeira entra. Então, esse trabalho diário ele faz com que a gente, na verdade, se canse um pouquinho, mas consiga manter, da malha de proteção ao fio de geração muito bem conservados, esse controle integrado de pragas, que são observações que o serviço oficial, eu digo, faz sozinho? Jamais. Ele faz em conjunto. Porque professora, como é que eu estou de tempo? Vocês estão... Eu não vi a hora que eu comecei, então vocês fiquem muito à vontade para me ensinar. Porque daqui a pouco a gente segue, temos horário. E com esse controle integrado de pragas, porque muitas das vezes, quando nós não observamos uma sequência, ela parece muito simples, mas ainda hoje, e vocês terão uma oportunidade. Para quem está na propriedade, só quem já desentupiu ali no arco de desinfecção, um daqueles biquinhos sabe o valor e o trabalho que dá. Respeito muito. Todas as vezes que eu vejo e que às vezes aquele produtor fala, não, vou desentupir isso agora. Sim, correção imediata, está tudo certo, não reprova ninguém, porque resolveu o problema. Mas como os profissionais que estão a campo, que se lançarão no futuro breve nessas orientações, quando de repente vemos que o desafio é na porteira, é na desinfecção, ou mesmo quando nós pensamos é no arquivo, é na vestimenta, é aquilo que faz a granja se sustentar para que a gente possa, em um momento como esse, observar que os olhos... 5 minutos, eu vou me esforçar muito, mas eu vou respeitá-lo. Que os olhos do produtor, os olhos que enxergam a saúde e a doença, sempre partirão do local. Porque quando nós estamos diante de qualquer sinal clínico de uma doença, e nós vamos pensar em uma notificação, nós vamos pensar que, para que eu consiga manter sanidade, eu preciso, na verdade, prevenir, nós estaremos diante de situações que muitas das vezes não vimos, que não necessariamente nos levam a já criar um diagnóstico presumido, mas nós temos que nos atentar. Poxa, toxicólogo, tal do pescoço torto. Ou, como já ouvimos, a galinha ficou triste, parou de comer. E exatamente a partir disso e dos diversos olhares produtivos que o serviço oficial ele vai se comunicar para que, diante de qualquer situação que ela apareça, eu vou usar uma palavra, diferente daquilo que parecia normal, tenhamos a confiança de nos comunicarmos a partir do momento em que eu observo tudo aquilo que pareça para mim, eu vou usar uma palavra que eu ouço muito agora, estranho. A galinha não come mais, não colocou mais ovo, doutor. E então, quando nós falamos, a vigilância passiva depende da ativação pela sociedade, ou seja, quanto mais alertas nós estivermos, principalmente no sentido da comunicação, mais atentos estaremos para que o serviço oficial possa agir o quanto antes. Temos horas que correm contra o tempo para chegarmos a esse ponto, um material biológico, ou seja, um órgão, chegar ao laboratório e aguardarmos aquela notícia negativa para a gripe aviária. O coração alivia. Vocês não imaginam como a gente aguarda um diagnóstico e nunca é tudo positivo que se espera, para não encontrarmos em situações tão dramáticas como essa. Estou vendo aqui a Thaís, quantos focos já em conjunto. Quantas situações e, ao mesmo tempo, ainda questões como essa que ainda nos deparamos, que essas fotos são um pouquinho mais antigas, mas ainda nos deparamos. Essa aqui é bem recente, com cercas que nos desafiam em relação à integridade daquela granja. Controle de roedores, tinha o cano, mas não tinha a higiene, também não tinha o pellet, ou enfim, as aberturas, as diversas formas em que aquele ambiente ele é propício a qualquer coisa, menos a biosseguridade. Então, o que nós podemos observar e trazer aqui como um recado é que quando nós encontramos então situações como essa foto aqui da esquerda, o meu pequenininho que adora doce, são M&M's, são bolinhas de chocolate. Não são. São resultado daquela seca, que é da mesma propriedade. Isso é tão recente, isso é tão de agora, é um sistema produtivo grande, importante, em um local com uma densidade agrícola muito alta. E é nesse sentido que nós precisamos pensar. Não me adianta eu ficar de água quando tem esse portão não está chaveado. Não me adianta eu sair dessa não estiver no lugar.
E precisamos ter essa compreensão em conjunto que da higienidade externa ao local que possibilite um pássaro entrar, nós precisamos sempre refletir qual é o meu papel, qual é a importância do meu galpão, e agora eu vou ser até mais explícito, qual a importância de uma única ave para o nosso país, dependendo do diagnóstico, é muito importante. A educação sanitária é a área que eu trabalho hoje na coordenação estadual desse programa, em conjunto com o programa nacional. Aqui é um resultado do trabalho de metodologias ativas no setor da educação. O PNSA ele é um dos programas, é o programa mais trabalhado no serviço oficial, ranqueou em 2025 numa liderança absurda. E a influenza aviária, por óbvio, passou como a principal enfermidade sendo trabalhada. Os materiais educativos eles vêm como auxiliares muito importantes para cada um de nós, desde as pequenas criações até as maiores, mas sempre com o intuito. Vamos conhecer, nos entender, vamos nos compreender para nos aprender onde eu comunico isso tudo. O Ministério da Agricultura, com suas frentes de trabalho, em profunda comunicação. Não existe, pessoal, serviço oficial isolado. O nosso serviço se comunica em todas as frentes. E aqui nós temos a possibilidade de mostrar situações que as fotos são tão bonitas, mas ali era foco. Isso não é bacana. As pessoas estavam com medo. Elas não sabiam, inclusive, se poderiam morrer. Eram agentes de saúde. Mas as nossas capacitações, qualificações, atendimentos em unidade, os diversos setores em conjunto, principalmente em situações onde somos chamados a conversar em nível internacional, estamos aqui também, quantos momentos estivemos em conjunto em situações muito difíceis, porque chegou o tal do diagnóstico. E exatamente nesse sentido que nós queremos evitar fotos como essas de baixo. Talvez elas são capacitações, né, plano de contingência e tudo mais, que sejam excelentes. Estamos em constante qualificação para melhor atender, e eu digo melhor servir. Esse é o papel do servidor público. E é nesse sentido, pessoal, que trazemos as nossas últimas imagens da apresentação, todas elas ligadas a focos que trabalhamos, mas eu trouxe uma peculiaridade nessa foto do canto esquerdo e para baixo. Desde 2017, muito antes, o programa de sanidade avícola vem sendo trabalhado nas diferentes comunidades e setores. Então, o que nos mostra que, de alguma forma, a situação ruim às vezes aparece, mas estamos preparados para melhor atender. De 4 a 100 anos, a 100 e poucos anos. Não há idade. A pedagogia da saúde, ela acontece numa região perifocal onde nada esteja acontecendo. Com a criança que nem sabe escrever, até o adulto, o técnico, a força policial. É importante falarmos com as forças policiais. Sim, eles trabalharam nas barreiras durante o foco. Eles tinham desconhecimento. Mas eu posso me contaminar? Então vejam que a educação ela vai sempre nos sinalizar qual é o caminho, seja através da expressão da arte infantil, que tira suas dúvidas e protagoniza a mudança, como também na organização quando as situações mais difíceis acontecem. E por fim, acho que eu já passei um pouquinho. Olha, falando baixinho como um aluno que fez coisa errada. Só tem 2 slides. Os nossos canais de comunicação, eles estão aqui exatamente para responderem a isso. Onde eu me comunico, quando eu preciso. Nós temos do serviço estadual ao serviço federal diversas possibilidades em um clique, em um WhatsApp. Ah, mas o servidor público trabalha no WhatsApp, no final de semana eu já atendi na Páscoa, eu já atendi no Natal, no 12 de outubro, coruja morreu na Festa das Flores. Fomos lá. Então, é ininterrupto, porque o resultado desse trabalho depende de uma ação voltada ao tempo, e esse tempo ele é muito breve. Reforçando aqui o canal de comunicação da agricultura do Estado, já me achou em diversos momentos que eu não queria ser achado, mas precisava estar a postos e na responsabilidade que nos incumbe o serviço oficial, estávamos ali. E por fim, desculpem os minutinhos que eu passei, espero que tenha sido um pouquinho. Agradeço o olhar e a participação de todos vocês, tenho a certeza que o serviço oficial ele trabalha e atua exatamente para isso, para chegarmos aos melhores resultados, devolvendo para a sociedade aquilo que precisa. Saúde humana, saúde animal, alimento seguro. E o que não está bom, talvez seja, na verdade, o alinhamento de futuro que nós queremos. Tudo se constrói, tudo se transforma, mas, sobretudo, nós precisamos nos enxergar, nos entender e confiarmos que nós estamos evoluindo conjuntamente. Estamos em um estado muito seguro em termos de vigilância com a agricultura.
O serviço oficial ele tem uma característica muito bacana, que é exatamente um tempo de resposta muito bom. São pessoas que estão muito envolvidas e comprometidas com o bem-estar de toda a coletividade. Muito obrigado.